ouvir a exposição da Escritura. E o tema da nossa mensagem hoje é cruz, cajado e coroa. E o texto que vamos expor é um pouco comprido, mas ele já foi lido. Nós vamos falar sobre os Salmos 22, 23 e 24. E eu espero que você tenha acompanhado a sequência da liturgia. Nós lemos o primeiro Salmo, o Salmo 22, citado por Cristo na cruz. Deixa eu dar o zoom aqui. Nós ainda não descobrimos o que está fazendo o nosso data show ter essa falha, mas isso não vai nos impedir de nos concentrarmos e de nos alegrarmos no Senhor, tá bom? E aí quando dá a pane elétrica, o zoom volta, então eu tenho que ficar com o controle aqui ajeitando, mas a gente chega lá. No Salmo 22 que nós lemos, Davi está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E aí então a gente leu esse salmo, que inclusive Jesus citou na cruz, e cantou: rude cruz se erigiu. Eu amo a mensagem dessa cruz, porque nessa cruz Jesus padeceu, desprezado, morreu para dar-me perdão. Depois nós lemos o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E aí cantamos que o bom pastor vai comigo e que ele me conduz sempre. E depois nós lemos o Salmo 24. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? E cantamos a resposta em cântico: Jesus é o Rei da Glória. Ele entregou a sua vida de forma espontânea, ele reina, tem um nome que está acima de todo nome e virá em breve, né? E com todo o seu esplendor e poder. E agora nós vamos refletir a respeito desses assuntos de uma maneira um pouco mais profunda. Cruz, cajado, coroa. Um estudo interpretativo dos Salmos 22 a 24. Quando a gente fala a respeito disso, uma primeira reação possível é: pastor, de novo, Salmo 23, eu já devo ter ouvido uns 50 sermões diferentes a respeito do Salmo 23. Eu poderia te dar algumas respostas sobre isso. Primeiro, Bíblia nunca é demais. Você jantou ontem, vai jantar hoje. Você tomou banho ontem, vai tomar hoje. Você dormiu ontem, vai dormir hoje. E a gente precisa ouvir a Bíblia sempre. Bíblia nunca tem contraindicação. Mas depois também eu poderia dizer: sempre é possível que o que eu vou dizer seja novo para alguém. Há pessoas que estão aqui que já ouviram muitos sermões baseados no Salmo 23, e pode ser que alguém esteja aqui e nunca tenha ouvido. Mas também é possível que haja uma nova luz sendo trazida sobre um texto já conhecido. E eu espero me basear aqui. Eu espero trazer a você uma luz um pouco diferente sobre esse texto que todo mundo lê, que todo mundo conhece, que todo mundo prega, mas que nem sempre é esmiuçado nos seus detalhes. E por isso algumas coisas ficam perdidas. Não que estejamos errando no sentido básico de interpretação do Salmo, mas que estejamos perdendo alguns detalhes que vão enriquecê-lo e significá-lo ainda mais para nós. E é nesse sentido que eu queria trabalhar com você nesta noite. Essa interpretação mais profunda que eu espero lhe trazer depende de 4 elementos. E é por isso, inclusive, que eu estou usando muito hoje o Data Show, para você seguir e saber onde é que eu estou. Eu vou ter que falar com você sobre 4 coisas antes de explicar o significado final do Salmo. Primeira coisa, a ordem. Eu espero demonstrar para você que os Salmos estão arranjados numa ordem lógica. Que quando a gente pega o inário do povo de Israel, o Salmo número 1 é o Salmo número 1 por um motivo, o número 2 vem logo depois por um motivo, e o 22, o 23 e o 24 foram colocados naquela ordem específica por um motivo. Esse tem sido o estudo mais desenvolvido a respeito do livro dos Salmos nos últimos 40 anos. Talvez você que, como eu, é crente há bastante tempo, já tenha visto mensagens ou reuniões de oração, onde as pessoas liam sempre um salmo, e não há nada de mal nisso, é sempre muito bom ler a palavra de Deus, mas por que normalmente as pessoas liam um salmo? Porque todo mundo sabe onde o salmo começa e onde o salmo acaba, nunca existe o risco de você parar a leitura no meio do sentido dela. O salmo sempre é um poema acabado, pronto e final. Muita atenção era dada aos salmos individualmente, mas atualmente tem sido dada uma atenção muito especial ao livro como um todo. E as pessoas agora estão tentando ler os 150 salmos, não como 150 canções ou poemas isolados, mas como um livro que conta uma história. É como você pegar um álbum de fotografias e fazer scrapbooking, se você já viu o que é isso.
Scrap quer dizer retalhos, né? E booking quer dizer fazer um livro de retalhos. Então você pega e coloca, vai fazer uma viagem, você coloca o bilhete da passagem aérea do avião, e você coloca lá, você imprime o ticket do Uber que levou você para o aeroporto, e aí depois você coloca lá o bombom que você comeu, né, no avião, na mesinha do lanche, e aí você vai colocando os retalhos ali, e você vai colocando aquilo em ordem. Mas, de repente, quando você vai organizar o seu livro, você coloca uma foto que você tirou no penúltimo dia da viagem, logo na primeira página. E por que você faria isso? Você faria isso porque você não está preocupado simplesmente em registrar os fatos em ordem cronológica, mas você quer dar a sua interpretação a tudo aquilo que aconteceu. O livro dos Salmos tem muito disso. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Existe uma ordem nos 150 salmos, e essa ordem é intencional, proposital e inspirada pelo Espírito Santo. Para interpretar também o Salmo 22, o 23 e o 24 de forma mais profunda, nós vamos ter que examinar a tipologia, que significa aqueles símbolos, os tipos do Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus de alguma forma. Quando nós dizemos que Jesus é o Cordeiro de Deus, concordando com João Batista, o Cordeiro é um símbolo, um tipo, que foi estabelecido por Deus lá no livro de Levítico e que apontava para Jesus. Os salmos são extremamente ricos em tipologia. E é curioso, meus irmãos, que quando nós falamos, onde você enxerga Jesus no Antigo Testamento, a maior parte dos crentes se lembra com grande facilidade das profecias de Isaías, do Emanuel, Deus conosco, de um menino que nos nasceu, um filho que se nos deu, o governo está sob seus ombros, do servo sofredor que como ovelha muda perante os seus tosqueadores não abriu a boca. Mas é curioso que a imensa maioria das referências bíblicas a Jesus no Antigo Testamento vem do livro dos Salmos, e vem na forma de figuras. E nós então precisaremos entender essas figuras para entender o sentido mais profundo desses salmos. Os salmos estão organizados numa ordem específica, inspirada pelo Espírito Santo. Os salmos contêm figuras que apontam para Jesus, e nós vamos precisar estudá-las. Há uma questão de tradução também aqui. Toda tradução envolve uma certa traição. No italiano, me parece, traduttore e traditore, quer dizer, o tradutor é um traidor. Isso parece com aquilo que a gente pode dizer. Mas, pastor, você está desconfiando das pessoas que traduziram a Bíblia? Não, não é isso que eu estou dizendo para você. Mas eu estou dizendo que existem nuances, existem riquezas que são muito próprias de um determinado idioma, e que quando você quer traduzir aquilo para um outro idioma, você tem que escolher se você quer o sentido principal, se você quer aquela nuance específica, e nem sempre dá para colocar tudo numa única tradução. Você consegue imaginar a confusão que dá se você for traduzir uma piada em língua portuguesa sobre um mineiro perguntando para o outro se pode pôr pó de café na xícara, e um outro fala pó, 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 e o outro fala pó, pó. Agora tenta traduzir isso para o inglês. Dá para traduzir isso? Não dá, porque o pó de café não soa igual ao poder colocar, e você entende? Não tem como. E aí você vai ter que decidir se você conta a história, mas se você contar na outra língua, já perdeu a graça. Então, tem certas coisas que a tradução realmente faz com que a gente perca. E agora, então, a gente precisa recorrer aos idiomas originais da Escritura para recuperar estas questões. Por fim, nós vamos falar sobre as figuras. O Salmo 23 é muito rico em figuras. Ele fala da figura da ovelha. Mas, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. A primeira coisa, você já viu algum pastor preparando mesa para a ovelha? No máximo é um pasto. Então tem alguma coisa aí que não está batendo bem. A outra coisa é, você chama para jantar com você os seus adversários? Eu não tenho esse costume. Então tem alguma coisa ali que nós precisamos entender melhor para entender as figuras do Salmo 23, para então entendermos a sua interpretação mais completa. Ou seja, aperte os cintos, por favor. Nós vamos olhar aqui a ordem do livro dos Salmos, as figuras do livro dos Salmos, a tradução do Salmo 23 e as figuras do Salmo 23 para entendê-lo de maneira mais profunda. Começamos pela ordem. Você já deve ter me ouvido falar aqui, eu falo muito sobre esse assunto. O livro dos Salmos está arranjado de maneira intencional. Os salmos não estão arranjados em ordem cronológica. O primeiro salmo a ser escrito, provavelmente é o Salmo 90.
foi escrito por Moisés, no ano 1440 a.C., aproximadamente. Se o livro dos Salmos estivesse em ordem cronológica, o Salmo 90 seria o Salmo de número 1. Esse aqui é o primeiro Salmo que Moisés escreveu quando estava lá com o povo de Israel no deserto, Salmo número 1. Não é assim. Por que o Salmo que Moisés escreveu primeiro recebeu o número 90? Essa é uma das muitas indicações que nós temos que o livro dos Salmos foi arranjado de modo a contar uma história. Bom, depois, 450 anos depois, tinha um pastor de ovelhas chamado Davi, e que provavelmente, enquanto estava pastoreando as suas ovelhas, lembrando já de algumas pessoas que lhe eram inimigas, escreve o Salmo 23. Passa o tempo, e o povo de Israel vai levado para o cativeiro e retorna, o povo de Judá, melhor dizendo. Nós já estamos aqui no ano 540 a.C. Olha quanto tempo já se passou. São 900 anos desde que o primeiro salmo foi escrito. Nenhum livro da Bíblia demorou tanto tempo para ficar pronto, igual o livro dos Salmos. O livro dos Salmos levou mais de 1000 anos para ficar pronto. Ele é quase tão antigo e tão demorado em sua formação quanto a própria Bíblia inteira. Como eu disse a você, a gente não vai se deixar abalar por essas panes elétricas aqui. Vamos seguindo. Bom, depois, no período do segundo templo, já reconstruído por Zorobabel, por Esdras, nós vamos ter o Salmo 119, escrito para celebrar a lei de Deus. Um salmo em que as 22 consoantes hebraicas iniciam estrofes de 8 versos para celebrar a lei. Se o livro dos Salmos tivesse sido escrito em ordem cronológica, o Salmo 23 tinha que ter um número maior do que o 90. E, na verdade, ele tem um número menor. O Salmo 119 tinha que ter um número maior do que o 126. E ele tem um número menor. A ordem não é cronológica. A ordem é temática. E o que é curioso, que nós podemos ver só deste detalhe, é que o livro dos Salmos atravessa desde o Pentateuco com Moisés, passa pelo período dos juízes, Samuel, os profetas maiores, os profetas menores, os livros históricos, são 1000 anos de história que estão aí arranjados para contar algo que o Espírito Santo quer comunicar a nós. Precisamos estar atentos a essa ordem. Você vê, por exemplo, agora, olhando para os 3 salmos que estamos estudando, que possivelmente o Salmo 22 tenha sido escrito quando Davi foi perseguido por Saul. Saul ficou no pé de Davi por cerca de 20 anos, com inveja daquele que tinha sido ungido como novo rei de Israel. Saul foi rejeitado, Davi foi escolhido, e desde que sabe dessas coisas, Saul persegue Davi. E Davi sofre muitas angústias. E escreve, possivelmente, o Salmo 22 num período de grande angústia. Não era mais aquele tempo possível, de vida mais tranquila, em que ele estava ali ao lado das ovelhas de seu pai, pastoreando, e que ele toma a figura das ovelhas para escrever o Salmo 23. É bem provável que o Salmo 23 tenha sido escrito nessa primeira época da vida de Davi. E o Salmo 24 parece nos ter sido escrito quando Davi, já rei das 12 tribos, bem mais tarde, traz a arca para Jerusalém e diz: levantem-se portais eternos da cidade de Jerusalém, para que a arca entre, para que entre o rei da glória. E aí então Davi dança na presença do Senhor com todas as suas forças. Mesmo este pequeno grupo de 3 salmos, 22, 23 e 24, não nos parece estar colocado aqui em ordem cronológica também. Deveria ser primeiro o 23, depois o 22 e depois o 24. Eu não vou me demorar aqui nessa tabela e nem espero que você faça isso também. E lembro sempre a você que os slides estão à sua disposição, mas nós já vimos isso, que o livro dos Salmos está subdividido em 5 livros. E que a Midrash, um comentário rabínico judaico do período interbíblico entre os 2 testamentos, diz que como Moisés entregou ao povo de Israel, em nome de Deus, 5 livros da lei, da mesma forma Davi entregou a Deus, em nome do povo de Israel, os 5 livros dos Salmos. E esse é um arranjo que parece muito claro. Há uma certa correspondência entre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e os 5 livros menores em que o livro dos Salmos está dividido. E eu não vou apontar todas as semelhanças aqui.
Muitos teólogos já descobriram essa semelhança, e eu já tive chance de explicá-la aqui, eu não vou me demorar hoje. Mas também outros teóricos têm visto mais recentemente uma correspondência muito clara entre a vida de Davi e a ordem do livro dos Salmos. Dando a ideia, por exemplo, que um justo que permanece e um ímpio que é disperso como a palha que o vento leva, é um assunto próprio da vida de Davi. Davi tem uma dinastia que vai permanecer para sempre, como rei de Israel. E Saul é levado embora depois que a batalha contra os filisteus acontece e a sua descendência se perde. Não é exatamente assim que começa o livro dos Salmos? Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. E os ímpios? Os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Quem lia o Salmo 1 já começava a pensar em Saul e Davi, se vivesse naquela época. Pensaria no mavioso salmista de Israel e pensaria no rei que fica e no rei que vai embora. No entanto, Davi não foi aceito com grande facilidade. Ele teve muita resistência. E o que acontece no livro dos Salmos em seguida? O Salmo número 2 diz que os povos se enfurecem contra o Senhor e contra o seu ungido. O seu rei ungido, que é Davi, mas que aponta para o Senhor Jesus mais tarde. E aí então você vai vendo que há uma identificação muito clara entre a vida de Davi e a ordem do livro dos Salmos. Eu também não posso me demorar muito aqui, já estive falando com vocês sobre isso em muitas outras oportunidades, isso aqui é mais para a gente se lembrar. Mas quando a gente pega, por exemplo, seções menores, como os cânticos de romagem, também conhecidos como cântico dos degraus, a gente percebe isso de maneira mais clara. Do Salmo 120 até o Salmo 134, nós temos aqueles cânticos que, na nossa Bíblia, vêm escritos cânticos de romagem. A palavra Roma, da cidade de Roma, está embutida ali, e como cristãos primitivos peregrinavam a Roma, onde estava a sede da igreja, assim entendida, naquela época, surge daí a nossa palavra romaria, e a palavra para peregrinação. Os crentes precisavam peregrinar até Jerusalém, e essas músicas eram usadas por eles para isso. Mas eles também são chamados de cânticos dos degraus ou cânticos da subida, porque no templo construído mais tarde por Zorobabel, reconstruído e ampliado por Herodes, havia 15 degraus que separavam o pátio das mulheres do pátio de Israel lá atrás, onde ficava a porta de Nicanor. E nesses 15 degraus eram cantados os 15 salmos. E eles cantavam o Salmo 120 no primeiro degrau, subiam um degrau, cantavam 121, subiam mais um degrau, cantavam 122. E sabe o que é curioso? Quando você sobe essas escadas com eles, você percebe que você está chegando mais perto de Jerusalém. Porque o Salmo 120 diz de um peregrino que estava muito longe de Jerusalém. E ele peregrinava em Meseque e Quedar, que são regiões da Arábia. Estava muito longe de casa. Já no Salmo 121, ele diz assim, o Senhor vai guardar a tua entrada e a tua saída, Ele não vai permitir que os teus pés vacilem, você está a caminho de Jerusalém. No Salmo 122, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. No Salmo 125, os que confiam no Senhor já são como os montes de Sião, é como se ele estivesse vendo as montanhas. No Salmo 133, ele está contemplando a roupa do sumo sacerdote. Existe um arranjo ali, é intencional. O livro dos Salmos foi arranjado de modo intencional. Já contei, portanto, já passou um quadradinho. Eu espero que você tenha entendido até aqui que os Salmos foram escritos em momentos diferentes, mas um compilador, inspirado pelo Espírito Santo, possivelmente Esdras, o último dos escribas conhecidos do Antigo Testamento, quando foi arranjar essas coisas, ele pensou nelas e colocou as diversas partituras, os diversos poemas musicais do povo de Israel, numa ordem inspirada pelo Espírito Santo. E nós precisamos entender esta ordem quando formos interpretar Salmos 22, 23 e 24. Agora, então, nós vamos para as figuras do Salmo, a tipologia. Vamos falar um pouco disso. Se você, como eu, datilografou o trabalho de História e Geografia na máquina de escrever portátil Olivetti ou na Remington K840, com aquela fita preta e vermelha, coisa boa demais, né? Prendeu o dedo lá, machucou, e aí tinha aquela etiquetinha para você corrigir, que você, nossa, dava um trabalho danado. Quando inventaram a impressora, a vida ficou tão fácil, né? Bom, o tipo é a letra ao contrário. Ele não é a letra. É aquela peça de metal que quando fere a fita e prensa o papel, aí sai a letra.
Mas quando você olha para o tipo, você costuma ter uma ideia de como a letra será. É mais ou menos o que Deus fazia no Antigo Testamento. Ele te dava figuras que te ajudavam a entender, quando Jesus viesse, era esse o Messias que estávamos esperando. É por isso que Jesus, quando vai falar com seus discípulos no Evangelho de Lucas, ele diz assim: importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, o Senhor Jesus disse que os salmos estavam falando dele. A gente tem que encontrar então, porque o próprio Senhor Jesus nos garantiu isso. E aí então a gente vai para a tipologia. O próprio Davi é um símbolo de Jesus. Você sabe que Jesus é filho de Davi. O cego que pediu a Jesus que o curasse: filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós cantamos glória para sempre a Jesus, o Senhor, a raiz de Davi, porque sabemos que Jesus é um descendente de Davi. Mas existem muito mais semelhanças. Davi teve o seu reinado confirmado pelo profeta Samuel, mas Jesus teve o seu reino confirmado pelo profeta João Batista. O Espírito do Senhor desceu sobre Davi, e o Espírito do Senhor desceu sobre Jesus. Davi realizou prodígios e Jesus também. Davi foi rejeitado por um rei invejoso de nome Saul. E eu aprendi esses dias mais uma que eu não sabia. Teve um outro Saul invejoso que perseguiu o povo de Deus. Saulo, por que você me persegue? Olha só que coisa. Como as coisas estão se repetindo em formato de padrão em toda a Bíblia. E aí então, Jesus também é perseguido por um rei invejoso, Herodes. Davi tem que fugir para salvar a sua vida. Jesus também tem. Davi intercede em favor do povo. Jesus também. E depois de todo esse sofrimento, Davi é exaltado pelo Senhor. E Jesus também. Então nós precisamos ler essas histórias e entendê-las, que Deus estava desenhando na vida de Davi padrões, tipos, que nos ajudariam a interpretar a vida e a obra de Jesus. Irmãos, é notório isso. 360 vezes no Novo Testamento, você tem aquela citação, que se fosse numa monografia, tinha que ser com recuo de margens, com fonte menor, sabe? É quando você está citando o autor literalmente. 360 vezes tem assim, essa citação literal. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. 2 pontos, outra linha, travessão, abre aspas. Fonte menor, recuo, nota de rodapé, citando o autor, a editora, a data e o local da obra. 360 vezes o Novo Testamento cita o Antigo assim. Dessas 360 citações, 112 vêm de um único dos 39 livros, o livro dos Salmos. Nenhum livro foi tão citado no Novo Testamento como o livro dos Salmos. Existem 150 salmos, 97 foram citados. É muita coisa. Existem 27 livros no Novo Testamento, 23 citaram os Salmos. É muita coisa. Então, para a gente olhar para o livro dos Salmos e dizer: eu preciso encontrar Jesus aqui. Onde está Jesus aqui? Há muita comprovação bíblica nesse sentido, e eu quero te dar alguns exemplos. Nós lemos, por exemplo, Davi dizendo: os meus inimigos me perseguem, Deus meu, por que me desamparaste? Que foi a frase que Jesus citou na cruz. E aí então, como a túnica que Jesus usava era muito boa, eles não queriam rasgá-la, ela não tinha costura, os soldados, diz João no capítulo 19, lançaram sortes para ver quem deveria ficar com a túnica. E o apóstolo João nos diz que isso aconteceu para se cumprir a Escritura. Qual a Escritura? Salmo 22. O Salmo 22 é profético, ele é messiânico, ele está apontando para Jesus. Davi fugiu, porque Saul queria matá-lo, foi até Gate, uma das 5 cidades dos filisteus. Chegou lá, o rei Aquis falou: peraí, conhece esse cara aí. E aí, quando Davi se viu em apuros, ele se fingiu de louco, babou, agarrou no poste, e essa estratégia improvável funcionou. E Davi agora escreve o Salmo 34, onde ele diz que Deus livra o justo das suas aflições e preserva todos os ossos, já que nenhum deles será quebrado. Era a ideia de que Davi não levou uma bela de uma surra lá no meio dos filisteus por estar fugindo de Saul e indo para o território inimigo. Mas quando isso se cumpriu na pessoa de Jesus, quando um crucificado demorava para morrer, as suas pernas eram quebradas para que ele tivesse mais dificuldade para respirar e morresse logo. E Jesus foi crucificado numa cesta, precisava esvaziar logo
toda a cruz ali, para que no sábado ninguém tivesse trabalho com os marginais condenados. Mas Jesus entregou a sua vida num horário compatível, para que o sábado não fosse violado. Não foi preciso quebrar as suas pernas. E mais uma vez João vai dizer que isso aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos ossos do justo será quebrado. Veja, portanto, que os salmos estão repletos de tipologia. Eles estão organizados numa ordem específica, eles são carregados de figuras que apontam para Jesus, e agora eles devem ser, algumas vezes, traduzidos com um pouco mais de técnica, para que o sentido que às vezes não é possível colocar numa tradução, seja agora destacado. Aqui você tem o texto hebraico, do versículo 1 do Salmo 23. A gente lê de lá para cá, viu, gente? Da esquerda para a direita. Salmo Mismor le Davi, de Davi, Yahvé, pastor meu, não carecerei. Essa é a tradução literal. E é curioso porque às vezes a gente ouve sermões que diz assim: o Senhor é o meu pastor. O, artigo definido. Não é um Senhor, é o Senhor. É até bonito, mas não está na Bíblia. O Senhor é o meu pastor, Deus é aquele que é, Ele existe por si mesmo. Bonito, verdadeiro, mas não está no Salmo. Porque lá na língua hebraica você fala, Yahvé roi, Yahvé pastor meu. Pronto. O verbo é subentendido, ele não é enfatizado. O artigo é subentendido, ele não é enfatizado na língua hebraica. Nada me faltará. Quando diz nada é o que, gente? É nada. A palavra nada nem aparece aí. A ênfase aí é que eu estou suprido. Eu não vou sentir carência. De nada é a nossa língua que precisa dessa palavrinha para completar. Então, a tradução literal seria Salmo de Davi, Yahvé é o meu pastor. Note que é o está entre colchetes porque a gente precisa completar em português. Eu não terei falta. De nada é o que a gente precisa completar em português. A ênfase não está no nada. A ênfase está, eu estou satisfeito, eu estou bem, porque o meu pastor é Jeová. Eu estou satisfeito e suprido. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Se a gente fosse traduzir isso aqui literalmente, seria assim: Deus me faz dormir na churrascaria. Você entendeu? Você já foi para a churrascaria pensando em tirar um cochilo? Você vai para a churrascaria pensando assim: hoje eu vou me acabar. Por quê? Porque se comer pouco ou comer muito, pago o mesmo tanto. Então, bora entornar aqui, porque hoje ninguém janta lá em casa. Olha, eu quero que coma aqui, viu? Porque se chegar em casa pedindo janta, pagando essa fortuna aqui na churrascaria, vocês vão ver só. E aí você chega na churrascaria e fala: não, estou com fome não, eu estou com Deus, deixa eu tirar um sono aqui que eu estou de boa. É a ideia de uma ovelha dormindo no pasto. Aliás, dizem alguns que a ovelha é um bichinho tão tolo que o pastor precisa mandar parar de comer, porque senão ela sai comendo, 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 até passar mal mesmo. E a ovelha dormindo no pasto verdinho é a ideia de uma ovelha realmente tranquila e pacificada. E aí então a gente segue. O Salmo 20, o verso 2 não tem grandes questões de tradução, mas o verso 3 tem. A minha alma, o nefeshi. Nefesh é uma palavra que pode significar o pescoço, pode significar a garganta, pode significar a vida e pode significar a alma. Todas essas coisas. Deus traz de volta. Refrigera-me a alma, refrigerante. Estava quente, agora ficou friozinho de novo. Refrescou, refrigerou. Refrigera tem a ver com trazer de volta o frescor, trazer de volta o vigor, trazer de volta a vida. Mas a escolha por alma é uma escolha interpretativa. Pode ser também, Deus traz de volta a minha alma. Deus me ressuscita. Está lá no Salmo. Isso significa muito bem. Ele reanima, ele revigora, ele ressuscita a minha vida. Ele me leva para as águas de descanso, é porque a ovelha costuma beber águas calmas. Se o rio está com as águas muito turbulentas, ela se assusta e não bebe água. Então a ovelha está calma, porque Jesus, ou o pastor, a traz de volta e ela é levada para águas calmas para beber. O verso 4 também tem alguma tradução importante aqui. Também quando andar. A preposição aqui, no hebraico, traz não aquela ideia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte.
Isso é uma suposição, é um caso extremo. Ainda que eu ande, pode ser que eu nunca ande. Mas essa não é a ideia do texto hebraico. A ideia do texto hebraico é, também quando eu andar pelo vale da sombra da morte, ou seja, eu vou andar. Porque o mesmo pastor que está me levando para as águas de descanso, ele também vai me levar para o vale da sombra da morte. E quando ele me levar, eu não vou ter medo nenhum, porque ele está comigo. Você entende? Então a ideia aqui fica muito diferente. Mesmo quando o pastor me conduzir para lá, eu não vou ter medo. E aí então, o verso 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. A palavra original é aqueles que me hostilizam. Não é simplesmente quem é meu inimigo, mas me respeita. Não, é aquele meu inimigo que zomba de mim. E, essa é a ideia. E então a tradução ficaria assim: o Senhor é o meu pastor, eu não terei falta de nada. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso. Ressuscita-me, reanima-me, restaura-me a vida. Guia-me pelas veredas da justiça. Ele me leva para as águas de descanso, ele me leva pelas veredas da justiça, mas ele também me leva pelo vale da sombra da morte. E também quando levado por ele eu lá estiver, não temerei mal nenhum, porque ele está comigo, o seu bordão e o seu cajado me consolam. Ele prepara uma mesa para mim na presença dos que me hostilizam. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. E aí então o verso 6 não tem mais nenhuma dificuldade de tradução. Agora então nós chegamos ao quarto elemento que precisamos explicar para chegar ao Salmo. Daqui a pouco eu começo a pregar, tá bom? Mas qual é o último elemento? É as figuras. O Salmo 23 fala apenas sobre ovelha e pastor. Ele fala sobre pastor e ovelha nos 4 primeiros versículos. Fala de pastor no verso 1, pasto, águas de descanso, não é? Fala de andar no vale, fala de bordão e cajado. Tudo isso é pastor e ovelha. Mas no versículo 5, a ideia do pastor e da ovelha foi abandonada. Preparas-me uma mesa na presença dos que me hostilizam. Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ia ter pedido para o chat GPT fazer um desenho de uma ovelha numa mesa com um cálice, com um guardanapinho aqui no pescoço, um garfo e uma faca na mão. Não faz sentido, né, gente? Ovelha não come na mesa. Então, é óbvio que a figura aqui do pastor foi abandonada. Ela serviu nos primeiros 4 versículos do Salmo 23, mas ela não é mais usada no versículo 5. E é curioso porque, quando você vê alguns irmãos muito bem intencionados, eles dizem, antigamente em Israel, os pastores usavam óleo com propósito de repelir inseto, de amenizar atritos, de curar doenças. E eles até mostram algumas figuras do pastor derramando óleo na lã da ovelha ali. Isso tudo é verdade. Mas não se aplica aqui, por quê? Porque primeiro você está falando de uma mesa, e na mesa a cabeça é ungida com óleo e o cálice transborda. Você tem antes da unção, você tem uma mesa, e depois da unção você tem um cálice. E nem mesa e nem cálice combinam com ovelha. Então a figura aqui já foi abandonada, ela não está mais sendo utilizada. E por fim, você sai do banquete e vai para a casa de Deus, o tabernáculo ou o céu. Eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre, cercado da sua bondade e da sua misericórdia. Vamos às figuras. Uma mesa na presença dos inimigos. Quando foi a última vez que você convidou um desafeto para jantar? Mas isso está na Bíblia. Algumas mesas, Melquisedeque e Abraão. Lembra? A gente pregou sobre isso em Gênesis aqui recentemente. O que acontece? Abraão vence a coligação de 5 reis, que havia levado Ló como seu escravo. Com seus 318 soldados, Abraão vence. E quando ele retorna, Melquisedeque traz um banquete de pão e vinho, na presença dos adversários derrotados, para celebrar a vitória. Como é que se comemora uma vitória? Com um banquete. Não é isso que a gente faz na ceia? Jesus venceu a morte, Ele entregou o seu corpo, Ele entregou o seu sangue, Ele nos fez mais que vencedores. Como comemoramos isso? Com um banquete. Quando Jesus foi tentado no deserto e venceu Satanás, e não comeu o pão que o diabo queria lhe propor, anjos vieram e serviram Jesus. Um banquete de vitória, a vitória de Cristo sobre o tentador.
As bodas do Cordeiro, quando Jesus retornar e vencer o anticristo com o sopro da sua boca, o que teremos? Teremos uma festa, as bodas do Cordeiro, quando vamos comer e beber um vinho novo com Cristo, junto com Abraão, com Isaac, com Jacó, à mesa, lá no reino dos céus. A ideia de uma mesa em que os inimigos estão vendo é a ideia de um banquete de vitória. Não tem mais ovelha aqui. Já é outra figura. Depois, a unção com óleo. Bom, sacerdotes eram ungidos para a sua função, como Arão foi ungido sacerdote por Moisés. Reis eram ungidos para a sua função, como Davi foi ungido por Samuel. Profetas eram ungidos, às vezes, como Eliseu foi ungido por Elias. Mas a unção significa basicamente destinar uma pessoa para uma tarefa específica. E é a essência da identificação de Jesus. Quando os discípulos estão falando de Jesus em João, eles dizem assim: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Messias é a palavra hebraica para ungido, Cristo é a palavra grega para ungido. Isso significa o quê? Que Jesus foi consagrado para uma missão específica. Ele é um ungido de Deus. Essa é a ideia da unção com óleo. E o cálice? A ideia de um cálice que está transbordando. A figura costuma ser festiva para as pessoas que estão comemorando, mas para quem está assistindo, ela não é muito festiva, não. A ideia de um cálice, que o inimigo vendo o cálice transbordar, o cálice do ungido transborda, não é uma boa ideia, não. Veja em Jeremias, por exemplo. Deus fala com Jeremias: toma o cálice da minha mão, o cálice do vinho do meu furor, e você vai dar de beber às nações às quais eu te enviar, para que eles bebam, tremam e enlouqueçam, por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Beber do cálice da ira de Deus é algo difícil. Tanto é que Jesus ora no jardim do Getsêmani: Pai, passa de mim esse cálice, sem que eu o beba, se for possível, se for a tua vontade. Se não for, vou tomar. E Jesus experimentou a ira de Deus em nosso lugar. Ele bebeu o cálice que o Pai lhe deu a beber. O cálice que transborda no Salmo 23 não é o cálice do pastor que colocou uma ovelha na mesa com guardanapo, prato, garfo e faca, e falou: tá bom de vinho assim, quer mais um golinho? E encheu o cálice até o cálice transbordar para a ovelha beber vinho. Não. É o cálice de uma ovelha ungida, de alguém que andou pelo vale da sombra da morte, guiado pelo pastor, que a sua alma foi restaurada. Você já sabe de quem eu estou falando? E que agora ele está olhando para os seus inimigos e dizendo: agora eles vão ver o banquete da minha vitória, e o cálice da ira de Deus contra eles transbordará, e eu, vencedor, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Já entendeu de quem que eu estou falando? Esse é o Salmo 23. Ele está falando de Jesus. Ele está falando da obra de Cristo e do seu ministério. Ou seja, combinando tudo, a ordem dos salmos, a tipologia, a tradução, as figuras, nós vamos ver o quê? Que o Salmo 22 já estava apontando para Jesus. Quando Davi diz: Deus meu, por que me desamparaste? Lembrando das perseguições de Saul, ele estava preparando o cenário para um rei muito melhor do que ele, muito mais justo do que ele, e que sofreria muito mais do que ele, o rei Jesus, o seu descendente. Davi escreve: todos os que me veem zombam de mim. Zombaram de Cristo na cruz. Davi escreve: traspassaram-me as mãos e os pés. Era uma forma de tortura muito comum no Oriente Médio. Eu já mostrei isso aqui a vocês. Os assírios cortavam as mãos e os pés dos inimigos. E foi o que aconteceu com Jesus, que teve suas mãos e seus pés traspassados pelos cravos. Repartem entre si as minhas vestes. Foi o que aconteceu com Jesus. E aí, então, quando você olha os paralelos, você percebe que o Salmo 23 é a resposta ao Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Será que Jesus foi mesmo, definitivamente, desamparado na cruz? E a resposta é não, porque o Senhor é o meu pastor, eu estou satisfeito. A resposta àquela oração dolorida de Cristo na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ela não está lá no Novo Testamento, ela está aqui, ó. Se Deus é o meu pastor, eu estou bem. Eu estou suprido. Jesus sofre como Davi, que diz: eu não tenho sossego.
Mas o Salmo 23 diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Davi fala do sofrimento dele e do de Cristo, todos os que me veem zombam de mim. Mas no final o Salmo 23 diz, tem uma mesa preparada para banquetear a sua vitória na presença daqueles que zombaram de você. A língua se me apega no céu da boca, nós vimos isso no culto das 7 palavras da cruz. Tenho sede, diz Jesus. Mas agora o salmista diz no Salmo 23, leva-me para junto das águas de descanso. Assim me deitas no pó da morte, diz o Salmo 22. O 23 diz, restaura minha vida, refrigera minha alma. O 22 diz, uma súcia de malfeitores me rodeia. Mas agora no 23 a ovelha celebra, o Senhor me guia pelas veredas da justiça. E aí há um grito de esperança no final do Salmo 22. Os sofredores hão de comer e fartar-se. E essa mesa está posta no Salmo 23. Isso não é por acaso, meus irmãos. E aí então, o que nós percebemos? Que o 22 e o 23 foram coladinhos ali por Deus e não por acaso. Mas e o 24? O 24 celebrava a entrada de Davi com a arca em Jerusalém. Abram-se os portais eternos, as portas de Jerusalém, simbolizando o céu, para que o Rei da Glória entre, simbolizado ali pela arca. E aí então, o que isso significa? Bom, Davi tinha feito uma tentativa anterior, retratada no Salmo 15, para entrar em Jerusalém com a arca, e não deu certo. Lembra do Uzá? O Uzá foi tentar corrigir a arca ali, que estava sendo carregada pelo carro de boi, e morreu. E aí então, na segunda tentativa, ele falou, Senhor, quem é que vai entrar no teu monte? O santo, o justo, aquele que obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Quem que é esse? Quem que vai obter justiça de Deus? Quem que vai obter bênção de Deus para os outros? É Cristo, só Ele. E aí então, quem é o Rei da Glória? Esse é Cristo Jesus. E é curioso porque o Salmo 23 termina dizendo assim, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E o Salmo 24 diz assim, abram-se portais eternos, porque o Rei da Glória está entrando. Então, o Salmo 22 descreve a cruz, o Salmo 23 descreve o cuidado do Pai para com o seu Filho, que foi entregue por ele à morte, mas que foi ressuscitado. E o Salmo 24 descreve a ascensão gloriosa e vitoriosa de Cristo aos céus. Cruz, cajado, coroa. Espero que tenha dado para entender. E agora então, para a gente confirmar, será que tem mais evidência disso? Deixe-me mostrar para você. O Salmo 89 é um salmo messiânico também. E lá, o salmista está dizendo assim, a um herói Deus concedeu o poder de socorrer. Do meio do povo Deus exaltou um escolhido. Deus encontrou Davi, o seu servo, e com o seu santo óleo o ungiu. E aí o que vai acontecer? Esmagarei diante dele os seus adversários, isso está lá no Salmo 23, a minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, isso está lá no Salmo 23. E o fato de que o salmista é ungido, também está lá. Então essas ideias caminham juntas, um ungido, um Messias, no hebraico, escolhido por Deus, consagrado com óleo, da linhagem de Davi, que vai esmagar os seus adversários e que vai contar com a bondade e a fidelidade de Deus. Essas coisas se confirmam. Salmo 92. Os inimigos de Deus perecerão. Deus exalta o poder do seu ungido como o poder do boi selvagem. E derrama sobre ele óleo fresco. E ele, plantado na casa do Senhor, vai florescer. Esse Cristo que vence e que lá do seu trono celestial, na presença do Pai, conduz a sua igreja em triunfo, que é o que nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos, é exatamente o mesmo Cristo que está sendo descrito no Salmo 22, 23 e 24. Então, a gente está vendo aqui a ideia de um pastor que passou pela cruz. O bom pastor deu a vida pelas ovelhas. De um pastor agora que está sendo pastoreado. Não é? Jesus é o grande pastor das ovelhas e que foi pastoreado pelo Pai no Salmo 23. E ele vai voltar, e quando ele, o supremo pastor, voltar, ele que já está em glória, compartilhará conosco a sua coroa de glória. Essas coisas me fazem parar e olhar para a Bíblia e dizer assim, Deus, esse livro não é qualquer um não. Davi viveu 1000 anos antes de todos os evangelistas. Ele não combinou nada com ninguém, não. As palavras que estão ali foram escolhidas por Deus e inspiradas por seu Espírito. Esdras, que viveu 500 anos depois de Davi, quando foi possivelmente ele que colocou os salmos, cada um no seu lugar,
também podia não estar entendendo tudo, mas estava sendo guiado por Deus para preparar todas essas coisas, para que a gente hoje olhasse e dissesse: espera aí, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o servo sofredor, Ele é o descendente de Davi, Ele é o ungido, Ele é o Messias, Ele é aquele que ressuscitou dos mortos, Ele é aquele que subiu ao céu e está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele vai voltar e vai julgar os vivos e os mortos, e vai nos dar uma coroa de glória. E eu não duvido destas coisas, porque elas estão atestadas num livro singular, um livro que não pode ser fruto do acaso, a santa e bendita palavra de Deus. Irmãos, vocês acreditam que já aconteceu de eu pregar esse texto e as pessoas reclamarem comigo, falar: pastor, você acabou com o Salmo 23. Porque eu olhava e dizia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E Deus estava falando comigo que nada me faltará, e agora o Senhor vem e fala que isso é de Jesus, e agora eu, como é que eu fiquei? E aí eu preciso olhar para esse irmão, para essa irmã e falar assim: irmão, mas se Jesus não resolve o seu problema, quem que resolve? Esse salmo está contando que Deus te deu Jesus, de que mais que você precisa? É que a gente está muito acostumado a ir para a Bíblia e olhar a Bíblia como se fosse um livro sobre nós. Mas a Bíblia é um livro sobre Deus, a Bíblia é um livro sobre Cristo, e sobre o que Ele está fazendo. Aí você olha para isso e fala assim: mas espera aí, Deus não está preocupado comigo? Tudo que Deus fez em Cristo foi em amor por você. E quando Ele te dá a graça de conhecer mais do que Ele fez, Ele está querendo que você descanse mais, porque aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com Ele juntamente todas as coisas. Você acha o quê? Que Deus vai te dar Jesus para morrer por você, e a hora que você tiver com um boleto lá que está difícil de pagar, ele vai falar: não, agora você se vira, Jesus eu te dou, eu mato meu filho para você, mas arrumar uns 500 conto, esquece. Você acha que Deus é assim? Deus não é assim. E aí, então, o que nós podemos tirar de lição disso? Nós podemos entender, a Bíblia é sobre Deus, a Bíblia é sobre Cristo. E quanto mais a gente olha para Deus e para Cristo, mais a gente entende que serve a um Deus poderoso, maravilhoso, provedor, salvador. E que o nada me faltará agora, ficou ainda mais claro: Cristo me foi dado, o que mais eu preciso? Eu estou satisfeito. O sentido do Salmo, portanto, se fortalece aqui. O que é que o Salmo não ensina? O Salmo não ensina a você e eu olharmos para o nosso umbigo e falar: ó, Deus prometeu aqui tudo para mim, para mim, para mim, para mim. Deus te deu o que você precisa, não o que você deseja. Deus te deu Cristo. E a gente precisa parar de aceitar algumas aplicações deste Salmo que nada mais são do que tentativas disfarçadas de fazer dele algo bem parecido com a teologia da prosperidade. Não, nada me faltará. Espera aí. O próprio Cristo enfrentou muitas lutas e dificuldades, mas esteve suprido. E disse: eu não preciso de mais nada, não careço de mais nada. E o bom pastor vai me levar pelo vale da sombra da morte, mas eu não estou com medo. Isso vai acontecer conosco também. Mas o que é que o Salmo nos assegura? O Salmo nos assegura que nós servimos a um Deus que tem absolutamente todas as coisas sob controle. Ele controlou quando Davi foi perseguido por Saul e escreveu o Salmo 22. Ele controlou quando Davi pastoreava as ovelhas de Jessé e possivelmente escreveu o Salmo 23. Controlou quando Davi entrou com a arca em Jerusalém e escreveu o Salmo 24. Controlou quando essas poesias foram preservadas pelos sacerdotes e levitas. Controlou quando 500 anos mais tarde, possivelmente na compilação final do livro dos Salmos, Esdras organizou as coisas dessa maneira. Controlou quando João, quando Marcos, quando Mateus, quando Lucas estiveram citando esses salmos para nos ajudar a perceber essas conexões. Deus controlou todas estas coisas. Ele não vai controlar o que está se passando comigo e com você. Ele não vai olhar para as nossas necessidades e cuidar de todas elas. Nós somos pessoas de pequena fé, mas podemos olhar para tudo isso e dizer: veja como Deus cuidou dos detalhes, da túnica, do vinagre, da zombaria, da mesa, da entrada em Jerusalém, da arca, do Davi, de Cristo. Esse salmo nos assegura que Deus está cuidando de nós. Mas, irmãos, não dá para estudar isso de uma hora para outra, não. E essa é uma questão importante.
Na minha ementa, na minha descrição do curso de Introdução e Análise ao Antigo Testamento, lá no seminário, eu coloco uma frase de John Piper que diz assim: os grandes tesouros da Bíblia estão reservados para aqueles que estão dispostos a cavar. Irmãos, essas coisas requerem, para a nossa compreensão, eu espero que você tenha percebido isso, muito estudo. Estudo da língua hebraica, estudo das figuras, estudo da tipologia, estudo da composição do livro dos Salmos, muita coisa. Não é impossível de entender, não. Apesar de tudo isso, eu estou olhando aqui para a cara de vocês, ou vocês estão fingindo bem, ou vocês estão entendendo. Vocês estão entendendo? Mas precisa estudar. E às vezes a gente vê alguém falando assim: ah, pastor, minha vida espiritual está tão seca, é claro, você não vem na escola dominical. Ah, eu leio, parece que não está acontecendo nada, é claro, você só está lendo e não está entendendo. A Bíblia é para ser estudada. Você já viu na Bíblia algum versículo dizendo leia a Bíblia? Não tem. Teve até um adesivo muito bem intencionado, feito pela Sociedade Bíblica do Brasil, há uns 20 anos atrás, leia a Bíblia, mas está errado. É para meditar, e meditar tem a ideia de ruminar. Ruminar, você sabe como é que é, né? O bicho come, aí vai para o estômago número 1, depois volta, mastiga, vai para o 2, depois vai para o 3, depois vai para o 4, mastigou 4 vezes, até engolir, até fazer digestão. Você tem que ficar pensando naquilo, você tem que ficar lembrando daquilo, você tem que voltar naquilo. E muitas vezes. A gente precisa estudar, irmãos, porque quando a gente vai até a Bíblia, estudando, com apetite, nós nunca voltamos frustrados e insatisfeitos. E agora, meus irmãos, nós devemos glorificar esse Cristo e confiar no Senhor. Tem hora que o momento da nossa vida é o do Salmo 22. Deus meu, o senhor esqueceu de mim? O que está acontecendo? E a gente precisa ler a história toda. Cristo passou por isso, enfrentou a cruz, mas disse: eu estou suprido, o Senhor é o meu pastor. Mesmo quando eu estiver passando pelo vale da sombra da morte, porque Ele vai me levar para lá, eu não vou ter medo. Por quê? Porque eu entrarei na casa do Senhor, cercado de bondade e misericórdia para todo sempre. Esses salmos tomados em conjunto nos ajudam a entender o cuidado de Deus para conosco. O seu amor, o seu poder, a sua soberania, a sua glória. Eu não consigo ler a Bíblia desta maneira e não me curvar diante dela e dizer: que livro! Um livro escrito por um Deus que reflete ali o seu caráter, o seu poder, a sua soberania, o seu controle de todas as coisas. E aí então, quando eu entendo isso, eu relaxo mais. Eu falo assim: peraí, eu sou amado, eu sou pastoreado, eu sou cuidado por um Deus que tem controle nesse nível de detalhe de todas as coisas. Eu não preciso ter medo. E eu espero que o seu coração também não ande ansioso. Eu espero que você também ande feliz e seguro, porque você conhece o que já aconteceu com Davi, você conhece o que já aconteceu com Cristo, e sabe que a mesma coisa vai acontecer com você. Deus não vai te desamparar. E eu quero convidar você a celebrar isso comigo, cantando uma última canção para nós encerrarmos o culto. Chama-se Eu Cuido de Ti. Uma música que tem uma letra muito bonita, né? E nós vamos louvar ao Senhor e responder a tudo aquilo que ouvimos aqui com as palavras deste cântico. Som. A gente está com a projeção errada. Esperar uns minutinhos para achar a letra certa. O hino é Eu Cuido de Ti. Esse.